Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Márcio Teixeira, sócio fundador da M Consult Engenharia, e hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Através de vários canais de comunicação que a gente tem abertos, então a gente tem um grupo de WhatsApp específico para trocas de informações técnicas de engenharia, a gente tem o nosso Instagram, então todo mundo consegue mandar direct lá pra gente. A gente tem o próprio YouTube com os comentários, a gente tem o Facebook, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o TikTok. E através de todas essas plataformas o pessoal tem se comunicado com a gente, tem solicitado alguns esclarecimentos, algumas coisas interessantes que a gente tem visto, algumas coisas que eles pedem pra gente comentar sobre alguns vídeos, algumas atrocidades que aparecem no mundo da engenharia. Então hoje eu decidi que a gente podia gravar aqui um vídeo respondendo algumas perguntas e comentando algumas coisas que a gente tem visto aí na internet afora, beleza? Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações para vocês receberem as notificações de quando novos conteúdos forem ao ar. O like de vocês ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho. Não se esqueçam também de se inscrever nas nossas redes sociais que estão aqui neste banner aqui embaixo e também os links estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bora pro vídeo? Bom, o primeiro assunto a gente extraiu do nosso grupo de WhatsApp, então você que quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, que é engenheiro civil, que é de alguma maneira alguém que trabalha na área, né, relativo à área, manda um direct pra gente no Instagram ou deixa um comentário aqui no YouTube, a gente te insere lá no grupo e vamos começando a trocar mais informações. A primeira questão veio do nosso grupo de WhatsApp e já veio uma pedrada, né? A pessoa perguntou, né, se a gente poderia abranger mais sobre estados limites de serviço nas estruturas, né, e o quanto isso afeta o dia a dia dos usuários. A pessoa se referiu a uma situação específica que realmente é muito mais crítica para alguns estados limites, que, por exemplo, deu exemplo de passarelas, né? Mas poderíamos, inclusive, citar as pontes. Quem nunca ficou em cima de uma ponte, passa um caminhão e o negócio treme tudo lá, né? É até desconfortável, digamos assim, né? E a passarela não é diferente. Uma passarela muito esbelta e muito longa, né? Que vai atravessar, por exemplo, tem algumas passarelas que a gente passa na Dutra, que são passarelas super longas e é simplesmente uma viga de concreto protendido, né? São passarelas que quando você está em cima elas balançam relativamente, se passa alguém de bicicleta principalmente do teu lado, ela acaba dando uma balançada e para quem está em cima da rodovia Dutra, por exemplo, vai ficar um pouco assustado. É de assustar, o estado limite de serviço ele está longe de ser algo que vai atingir o estado limite último. O estado limite último tem as suas características visuais, etc. Mas ainda é desconfortável. E se a gente voltar a nossa atenção de novo para, por exemplo, obras prediais, a gente já falou sobre o tema, né? A gente tem diversos subsistemas interagindo. Então eu tenho a estrutura interagindo com as alvenarias, com as esquadrias, então eu tenho uma viga em cima de uma porta, uma viga em cima de uma janela. Eu tenho diversas situações as quais essa estrutura pode afetar o funcionamento dessas esquadrias se elas não tiverem o seu estado de limite de serviço controladas de acordo com as normas vigentes, né? Então, esses temas de estado limite de serviço, eles são abordados pelas normas de ações de segurança, que é a norma 8681 de 2003, na sua seção 4.1.2. Lá fala que você é obrigado a verificar corretamente esses estados limites de vibração e de deformação excessiva. A 6118 e a para concreto, armado e protegido, por exemplo, e a 8800, que é para das estruturas metálicas, elas dão valores limites para essas estruturas, dado estudo com outros subsistemas da edificação, tá? Então, eu já tenho uma norma que me pede para avaliar corretamente esses limites. Já fala quais são os limites que eu tenho que verificar. Eu tenho nas normas de projetos
os valores limites. O que eu preciso além disso? Ter um correto estimador dessas deformações e dessas vibrações, né? Talvez esse seja o maior problema. O maior problema de um projeto é a gente ter a correta estimativa dessas deformações e dessas vibrações, obviamente. E todos os outros limites de serviço. Por exemplo, no caso de concreto armado, a gente tem que ver limite de serviço de fissuração e de abertura de fissura também, né? Ou seja, se eu estimo errado, por mais que eu dê uma avaliação positiva para uma peça estrutural dizendo não, está passando para estado limite de serviço, depois de executado lá na obra, por mais que a obra tenha executado aquela peça estrutural perfeitamente, ela apresenta problema. Ela vai deformar demais, ela vai impedir uma porta de abrir e fechar direito, uma janela vai começar a emperrar, ou ela vai ter muita fissuração, ou o pavimento lá em cima ela vai ficar vibrando, né? Esses limites de vibração, inclusive, são mais recorrentes em prédios nos panos de laje também, que tem uma avaliação um pouquinho mais difícil de fazer. Tá? Então, o problema são esses estimadores. E o que eu quero dizer com o estimador não é um estimador empírico. Existe uma conta, existe uma lógica. Por exemplo, você vai falar de elementos lineares, né? Como uma viga, a gente precisa usar as equações de Branson para determinar uma rigidez equivalente. A partir dessa rigidez equivalente, a gente utiliza a equação de linha elástica para determinar a correta deformação. Mas também a gente precisa entender a carga que eu vou colocar para aferir essa deformação é a carga que foi utilizada para o estado limite último? Bom, os engenheiros de estrutura aí do outro lado já devem ter respondido que não imediatamente. Temos combinações de carregamentos de serviço, que são as combinações quase permanentes, as combinações frequentes, as combinações raras, que a gente tem que tentar entender qual é o desempenho daquela estrutura, para o que aquela estrutura está sendo dimensionada, para tentar entender. Eu preciso que esse limite seja atendido sob qual condição, né? Ele só seja ultrapassado a partir de qual condição, quando for superado qual combinação de carregamento. E essas combinações de carregamento têm muito a ver com o tempo de exposição a um nível de carregamento ou quantos carregamentos simultâneos essa estrutura está exposta naquele instante. Então, é um modelo estatístico, né? Difícil de eu ficar explicando aqui, mas para todo mundo entender, é um método, como a gente sempre fala, semi-probabilístico. Mas eu preciso entender qual é o mecanismo para eu poder entender como é que eu vou estimar corretamente essas deformações. Ora, se eu estou projetando um edifício que precise ter que possa eventualmente ter uma única aparição da combinação rara, eu preciso entender que após a combinação rara, esse concreto vai fissurar de acordo com a combinação rara e vai ter a rigidez equivalente de acordo com a combinação rara. Então, se eu tenho a possibilidade, a minha rigidez equivalente tem que ser calculado de acordo com a combinação rara. Mas o carregamento que eu vou colocar para estimar a carga a qual ela vai estar submetida na avaliação da deformação pode ser a combinação quase permanente, né? A combinação quase permanente é aquela que está presente em 95% do tempo, tá? Da edificação. Então, basicamente é isso. Então, eu acho que o problema, né, na hora de uma discussão dessa, né, como é que a gente avalia, se a gente está avaliando corretamente os estados limites de serviço, é voltar um pouco atrás ali e tentar entender, estamos fazendo certo? Né? O engenheiro de estrutura está fazendo isso corretamente? Se a resposta for sim, e a minha percepção é que sim, os nossos modelos de estimativa de deformações, de vibrações, de fissuração são bastante aderentes à realidade, a gente precisa ver se os nossos níveis de carregamento não mudaram, né? A norma de cargas sobre edificação foi também revisada bastante recentemente, se não me engano foi uma publicação em 2019, depois de muito tempo sem revisar,
E para os carregamentos mais comuns, né, as sobrecargas de utilização mais comuns, tipo dormitório, sala, banheiros, não se identificou nenhum tipo de mudança no nível de carregamento. Portanto, leva a crer que qualquer coisa que esteja desconfortável para quem está usando uma edificação, uma passarela, seja uma má avaliação do engenheiro que projetou. Mas, de novo, a gente sempre precisa estar de olho no nível de carregamento que a gente está utilizando. Quando a gente vai para pontes, por exemplo, a gente tem uma discussão do que é o trem tipo, do que é a carga de multidão. O trem tipo ele está condizendo com a realidade hoje do mercado aí, rodoviário, por exemplo, é 9 toneladas por eixo mesmo que a gente está utilizando nos nossos caminhões? Não sei. Eu acho que não, eu acho que é mais. Mas, de novo, é uma questão da gente reavaliar e rever as normas, né? O que o engenheiro de estrutura que está projetando uma ponte hoje faz, ele utiliza o trem tipo de norma, né? Então ele usa o trem tipo de norma. Se a norma precisa ser revisada, não é o cara que está projetando naquele momento que vai mudar aquilo, né? É óbvio, eu posso colocar além da norma? Pode colocar além da norma, mas, né, tendo uma norma que baliza, que tem o histórico de várias pessoas que estudaram, por que eu vou ficar mudando, né? Por que eu vou ficar pesando a mão ali naquele momento? A gente precisa botar na mesa um novo debate, com várias pessoas contribuindo para esse debate. Beleza? Então, a pessoa que perguntou lá no WhatsApp, espero ter respondido aí, ou pelo menos ter esclarecido esse problema todo de avaliação do estado limite de serviço. Uma outra pergunta aí mais recorrente aí também foi feita em YouTube, aí foram várias pessoas. Foram feitas no YouTube, foi feito no Instagram, foi feito no WhatsApp. Acho que todas as plataformas receberam algum questionamento similar a manifestações patológicas na alvenaria estrutural. Em primeira instância, quando a gente abriu um debate disso num grupo de WhatsApp, a gente estava entendendo que seria mais uma coisa relativa ao projeto, aos cuidados que a execução, o projeto e a execução teriam que ter. E isso é alvo de um vídeo que a gente já gravou e que eu vou colocar aqui, ó, nesse card que está aqui no cantinho, para vocês assistirem novamente. Mas uma das pessoas se manifestou, né, falando, não é só isso, mas mesmo que tenha se obedecido tudo ali, ou pelo menos tenha se entendido que tudo tivesse sido obedecido, a manifestação patológica aparece. O que eu faço para tratar? Ok. Manifestação patológica é um assunto que é alvo de disciplinas nas universidades. Então, não adianta a gente achar que manifestação patológica é receita de bolo. Não existe receita de bolo, senão a gente não teria mais de uma disciplina em universidade tratando sobre o assunto. Na Escola Politécnica, por exemplo, a gente tem uma disciplina optativa dentro do curso de graduação de Engenharia Civil e a gente tem mais 2 disciplinas falando sobre patologias. Uma geral, né, na pós-graduação, e outra falando especificamente do material concreto. Então, é um assunto bastante extenso, né? E assim, pessoas muito inteligentes estão estudando o assunto e continuam estudando com muito afinco, porque o assunto não acaba nunca, né? Então, mas as pessoas me perguntaram a respeito da famosa fissura escadinha, né? O que é fissura escadinha? É muito comum lá no último pavimento, os 2 últimos pavimentos de alvenaria estrutural. Acaba acontecendo algumas trincas que acompanham as juntas, né, dos blocos, né? Vou deixar uma foto aqui para mostrar mais ou menos o que a gente está tentando ilustrar. Isso, né, acontece porque a laje de cobertura ela está exposta às intempéries, né? Está exposta ao sol, chuva, vento, diferente das lajes de entrepiso. Então, esta dilatação e retração térmica empurram as alvenarias, né? E pelo sistema de alvenaria estrutural ser muito rígida, né? A gente comentou isso no vídeo, eles são grandes painéis e é uma estrutura muito rígida, ela não tolera tantas deformações, então ela acaba trincando. Márcio, mas e aí, o que eu faço?
o que a gente faz é a dessolidarização da última laje. Então, a última laje, ao invés de eu levantar a alvenaria e concretar a laje em cima dela diretamente, com os ferros lá de ancoragem dos pontos de grout, eu corto os ferros do ponto de grout antes da canaleta, então ele vai estar embutido lá no grout da canaleta. Em cima dessa canaleta eu vou e coloco um material que impeça que o concreto se solidarize com a alvenaria estrutural. O concreto da laje se solidarize com a alvenaria estrutural. E isso pode ser, a gente já detalhou, camadas de manta, então 2 ou 3 camadas de manta, que aquilo vira meio que uma borracha, né? Aí virando uma borracha, isso dilata e cria uma elasticidade ali para permitir que a laje expanda, né, dilate ou retraia, sem que a alvenaria acompanhe. A gente pode colocar neoprene, e aí o neoprene tem outra proposta, que é permitir o escorregamento da laje em relação ao neoprene, né? Pode colocar manta de nylon, né? Então já teve uma proposta aí de uns fornecedores vindo com manta de nylon que eu achei bastante interessante, mas o sistema ainda é caro demais. Tá? Então, existem algumas maneiras de a gente dessolidarizar, dei algumas delas aqui, mas o importante é isso. Ah, Márcio, mas mesmo eu dessolidarizando aconteceu. É porque você não fez direito. Tá? Toda vez que a gente tem um sistema que já está consolidado no mercado há muito tempo, mas na minha obra aconteceu, é porque a sua obra fez alguma coisa diferente, alguma coisa que não deveria ocorrer. E tá tudo bem, ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas entender que a gente não pode apontar o dedo para o lugar errado. A gente executou errado, quem executou é que está errado, né? Não o projetista, tá bom? Então, basicamente é isso. O pessoal falou de fissuras e escadinhas. Falaram também sobre recalques de fundação, né? E aí a gente entra num tema um pouco complexo, né? Porque o recalque de fundação, ele é difícil de prever e difícil de entender qual vai ser a manifestação patológica na própria alvenaria. Então, ora você tem prédios em que você tem estacas, você tem prédios com edifícios com transição, né? Então você tem um trecho em concreto armado, normalmente os subsolos, garagens, etc. E do determinado pavimento para cima passa a ser alvenaria estrutural. Você tem prédios que nascem na alvenaria estrutural desde o barro, mas que ele é composto por estacas e vigas baldrame, né? E aí ele sobe com a alvenaria estrutural, e eventualmente prédios que são colocados em cima de um radier. Cada tipo de fundação, né? Cada tipo de suporte à alvenaria tem uma resposta diferente, e essas respostas diferentes vão trazer manifestações patológicas ligeiramente diferentes. No mais, o que a gente pode falar é que normalmente recalques em fundação, seja a fundação que for, vão romper blocos, né? Então, a fissura escadinha, ela nunca rompe, ou quase nunca rompe o bloco. Só rompe o bloco se ele já tiver uma pré-fissuração, né? Se ele já tiver fragilizado. Caiu no chão, o cara foi lá, aproveitou o bloco para colocar. Mas, caso contrário, é muito difícil. No caso desse problema da última laje estar solidarizada à estrutura. É normalmente só a junta mesmo que sofre. No caso da fundação, vai romper bloco, porque a concentração de carga vai ser da maneira que for. Então, é uma concentração de carga. No caso da primeira manifestação patológica, não é concentração de carga. É só um deslocamento maior do que a alvenaria tolera. Ali é uma concentração de carga. Aí todo mundo vai perguntar, mas não é um deslocamento mais do que a alvenaria tolera? Então, pois é, a fundação que recalcou, não é a alvenaria, não é dali que a alvenaria vai sofrer, ela vai sofrer em outro lugar. Porque assim que essa fundação recalca, essa alvenaria perde suporte, ela vai jogar a carga para o ponto de suporte mais próximo. Então, ali é que vai romper, né? Porque vai exceder a carga projetada. Então, normalmente se rompe bloco, rompe ponto de grout. Então, o problema é um pouquinho mais embaixo, né? O problema é um pouquinho mais difícil. E recalque de fundação nunca é simples de tratar e também, como a gente já falou, não tem receita de bolo, galera. Tem que ir lá um cara que entenda do assunto. Se é o recalque de fundação, o cara da fundação tem que ir lá ver o que aconteceu. O cara da estrutura tem que ir lá ver o que pode fazer para ajudar na solução de problema. Se há algum outro problema qualquer de patologia, chama um especialista naquele assunto e tenta resolver com o especialista. Ele vai ter que estudar o caso, vai ter que identificar as causas prováveis, vai ter que colocar um relatório com todas as causas possíveis ou as causas contribuintes para aquela patologia e tentar solucionar o problema.
Bom, através de uma, acho que uma amiga da minha sócia, né, chegou um questionamento sobre oxidações precoces nas estruturas metálicas. Bom, oxidação precoce em estrutura metálica tem tanta coisa que pode ocorrer oxidação precoce, e por isso que a gente costuma falar, né, que estrutura metálica não é para qualquer um, né? Projetar estrutura metálica é bastante complexo, porque no final das contas a gente tem uma grande capacidade resistente. Por outro lado, a gente tem uns detalhamentos que a gente tem que lembrar, né, de adotar para não ocorrer esse tipo de situação. Bom, um ponto inicial talvez é lembrar, né, que como qualquer elemento metálico, você precisa de pinturas protetivas ou eventualmente proteções catódicas, né, perdão, proteções anódicas, né, metais de sacrifício. É que você imagina, né? Imagina fazer um prédio de estrutura metálica e colocar metal de sacrifício para tudo quanto é lado, né? Além de atrapalhar outros subsistemas, o quão caro isso não ia ficar, né? Porque de qualquer maneira você teria que pintar essa estrutura metálica, ela não ficaria ao tempo. Mas, de qualquer maneira, é um dos métodos para a gente controlar essa oxidação precoce. E além de tudo, né, o metal de sacrifício ele tem um porém muito importante, né? Eu posso colocar todas as plaquinhas de metais de sacrifício em áreas inspecionáveis, tá? Se eu coloco isso em todas as áreas, todas as plaquinhas ficam em áreas inspecionáveis, eu consigo aferir o consumo desse metal de sacrifício. Quando ele estiver se deteriorando muito rápido, eu vou entender que a estrutura tem um problema e que eu preciso atuar. A estrutura, não que a estrutura tenha um problema, né? Mas a gente está com um problema de alguma ponte salina, alguma pilha, né? Um sistema de pilha que está consumindo muito rápido o metal de sacrifício e eu preciso atuar, eu preciso tentar recuperar a situação de projeto. E também, toda vez que ele se consumir, eu vou poder substituir, né? E continuar sem que tenha risco para a estrutura. No entanto, seriam muitos pontos, né? Inspecionar tudo isso seria uma loucura. Acho que o melhor sistema é você promover as pinturas protetivas da maneira correta e sempre fazer a manutenção preventiva em dia, né? Pintura, como na sua casa, a estrutura também merece repinturas periódicas, né? Mesmo sendo de concreto, estrutura metálica, merece pinturas periódicas. Então, aos construtores, coloquem nos manuais para que os usuários mantenham essas estruturas pintadas e repintadas nos prazos adequados. E a você, que é usuário de um prédio em estrutura metálica, tenha maior atenção com a pintura da estrutura metálica, tá? Outros métodos seriam mais de projeto mesmo, né? Evitar acúmulos de água e sujeira em todos os pontos que forem possíveis e aqueles que não forem possíveis, tamponar, né? Então, por exemplo, você tem uma base lá, uma placa de base com parafuso, às vezes você não tem como evitar que se acumule água ali, mas colocar uma chapinha por cima soldada e tampar aquela região pode funcionar, né? Então, tá aí algumas dicas que a gente adota para evitar oxidações precoces na estrutura metálica e manter a vida útil de projeto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem mais perguntas, mais sugestões de tema, mais dúvidas que vocês tenham, que é bem legal a gente fazer esse tipo de vídeo e conectar mais com vocês aí que estão assistindo o conteúdo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para vocês receberem as notificações de quando os novos conteúdos forem ao ar. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais que eu estou deixando aqui nesse banner aqui e links aqui na descrição do vídeo. Lá você encontra LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, com conteúdos diferentes pela própria dinâmica das outras plataformas. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Forte abraço.